Eu estava a dizer que eu acredito num Deus que cuida de nós e num Deus que supre necessidades e num Deus que está connosco nos momentos difíceis. Eu acredito nisso, porque se eu não acreditasse, acho que nada tinha sentido, nada na nossa vida tinha sentido. Todavia, assim como existe aí no mundo aquilo que é chamado os mitos urbanos, não é? Que são coisas que as pessoas assumem como sendo verdadeiras porque uma pessoa contou e passou à outra, e passou à outra, e passou à outra, e depois aquilo exprimido afinal não é realidade nenhuma. Eu lembro-me de um mito urbano que se falou, e às vezes ainda se fala, por exemplo, vocês já devem ter ouvido falar que o convento de Mafra está infestado de ratazanas. Isso é um mito urbano, e eu vou dizer porquê, porque eles dizem que é nos 4 pisos inferiores do mosteiro de Mafra, do convento de Mafra, quando Mafra só tem um andar por baixo, portanto não tem 4. Se tem ratos é provável, mas o mito urbano é dizer que os militares que estão lá no quartel de infantaria alimentam as ratazanas para as ratazanas não virem para a cidade. Isto é um mito urbano. Mas foi passando de pessoa para pessoa e as pessoas assumem isto como se fosse verdade. Isso, por exemplo, aqueles mails que às vezes aparecem até no Facebook, cuidado, não vão a uma loja de chineses porque no meio dos corredores há lá um fulano que vai-vos raptar para recolher órgãos. E as pessoas vão passando isso de uns para os outros e assumem isso como se fosse verdade. Isto é um mito urbano. Um mito urbano é uma história que é contada e que as pessoas acreditam e vão passando de uns para os outros. É um mito urbano. Mas você sabe que também existem mitos espirituais. Aquelas coisas que vão passando de uns para os outros nas igrejas e que nós assumimos como sendo verdade. E nós hoje vamos falar acerca disso. Às vezes, quando nós passamos dificuldades e problemas, há pessoas que vêm cheias de boas intenções, que vêm ter connosco e que nos dizem: tu estás a passar essa dificuldade porque Deus está a preparar uma coisa melhor para ti. Isto é um mito espiritual. E depois dizem assim: sabes, deve ser uma coisa muito especial que Deus tem para ti, para te estar a fazer passar por essa dificuldade. Isto também é um mito. Ou então dizem assim: isso é uma bênção disfarçada. É uma dificuldade, mas vais ver que isto vai tudo redundar em bênção, porque é uma bênção disfarçada. E outros até dizem assim: não é tão bom saber que tudo acontece por uma razão. Sabe, isto é um mito espiritual, porque isto não é exatamente assim. As palavras variam, mas a mensagem é assim: um dia tu vais ficar feliz por tudo isto ter acontecido. Isto é um mito espiritual. Quem sabe se um dia nós não vamos ficar felizes por tudo aquilo que se passou, porque nem tudo acontece assim. Eu já reparei que muitas vezes aquilo que as pessoas nos dizem a nós quando nós passamos dificuldades, as pessoas não querem para eles. Então, se isto é uma bênção disfarçada que vem até à minha vida, então, queres um bocadinho desta bênção disfarçada? E as pessoas não querem. Então, porque será? A bênção é disfarçada para nós, mas para eles não é? Não sei porque que as pessoas não querem. Afinal de contas, é uma bênção. Tudo isto vai redundar para nosso bem, ou não? Não importa o que acontece. Deus está sempre no controle. Deus é Senhor. Deus é bom. Agora, isso não quer dizer que Ele é a causa direta de tudo aquilo que nos acontece. Nem tudo aquilo que nos acontece é Deus que envia. Nem tudo aquilo que nos acontece é Deus que permite, ou é Deus que prefere, ou é Deus que faz o que acontece com as nossas vidas. Porque, acima de tudo, existe uma coisa que se chama livre-arbítrio. E nós temos o poder da decisão nas nossas mãos para fazer aquilo que muito bem queremos com a nossa vida. Não quer dizer que tudo aquilo que acontece é porque Ele quer que aconteça. Nem tudo aquilo que acontece nos quer dizer que vai ser bom, porque não vai. Eu vou-vos dar alguns exemplos. Vocês acham que Lúcifer caiu porque Deus quis? Então, e o que é que levou Eva a comer o fruto proibido? Também foi Deus? Pois não. O que é que levou Davi a adulterar com Batseba? Foi Deus? Foi Deus que ele levou para a varanda naquele dia, quando ela estava a tomar banho. Foi Deus. Foi. A Torre de Babel. Foi Deus? Bem me parecia. Também quem é que forçou a multidão a clamar por Barrabás em vez de clamar por Jesus? Foi Deus? Pois não. E quem é que levou os soldados romanos a matar Jesus? Foi Deus? Pois não. Aqueles que fizeram estes maus atos vão ser totalmente responsabilizados por aquilo que fizeram. E isso é uma coisa que nós devemos pensar sempre.
é que tudo aquilo que nós fazemos e que é errado, nós vamos ser responsabilizados por esses atos, mas nós já lá vamos lá para diante. Mas há um versículo que as pessoas usam muito para justificar todas estas coisas e que não é bem como nós o lemos, e por isso surge o tal mito espiritual, entre aspas, em que nós ouvimos aquilo que nós queremos ouvir de acordo com aquilo que a Bíblia tem escrito, mas que não é bem interpretado. Vamos ler o versículo que eu vos vou dizer. É Romanos, capítulo 8, e versículo 28, que vocês conhecem tão bem. Olha, com este versículo faz-se cartazes, faz-se marcadores de livros, faz-se canecas com este versículo bíblico, porque é um versículo tão lindo, que diz assim: e sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados por seu decreto. Então são todas as coisas que contribuem para o nosso bem? Você sabe uma coisa? Há várias traduções da Bíblia. Esta é a tradução do Rei Tiago, do King James. E esta versão é uma das mais antigas. Mas há uma versão um bocadinho mais recente que põe isto de outra maneira. E que diz assim: em todas as coisas, Deus opera para o nosso bem. Em todas as coisas. Não são todas as coisas que contribuem para o nosso bem. É em todas as coisas Deus continua a operar para o nosso bem. E isto faz toda a diferença. Não são todas as coisas. Nós às vezes pensamos, sinceramente, às vezes eu já ouvi pregadores em outras pregações e já ouvi até em testemunhos, já li em artigos, coisas assim do género. Foi muito bom ter aparecido uma terceira pessoa e aquele casal, o marido ou a mulher, terem adulterado, porque, pronto, acabou por surgir uma nova união, essa pessoa até foi salva e redundou tudo em bem. Você acha que era isto que Deus queria? Que surgisse uma terceira pessoa. A maneira de conversão agora é arranjarmos uma terceira pessoa. A gente descarta o marido ou a mulher porque já são salvos e vamos à evangelização. Você acha? Todas as coisas contribuem para o bem. É como aquele, ainda bem que aquele homem matou o outro e foi parar à prisão, porque lá ele conheceu o Senhor. Mas quem ficou mal foi o outro que morreu. Você acha? Todas as coisas não contribuem para o nosso bem. Em todas as coisas Deus pode operar, mas todas as coisas não contribuem para o nosso bem. E está na altura de nós começarmos a ler a Bíblia com aquilo que está lá escrito, com aquilo que Deus nos quer dizer, e não começarmos a assumir as coisas como se elas fossem asseguradas. Nós devemos questionar. É como diz o pastor às vezes diz: eu posso estar aqui a dar-vos a receita do pão de ló e vocês assumem isso como sendo da Bíblia, porque vocês não confirmam, não leem, não veem o que lá está escrito. E está na altura de nós começarmos a abrir os nossos olhos e vermos o porquê daquilo que está escrito lá. Porque a seguir, Paulo até fala aqui aos Romanos. Ele diz que nos predestinou e depois até fala naquele canto de vitória que diz: se Deus é por nós, quem será contra nós? E depois fala e tudo: quem nos separará do amor de Cristo? A tribulação ou a angústia? A perseguição? A fome? A nudez? O perigo? A espada? Isto são tudo coisas boas? São tudo coisas mandadas por Deus? São todas as coisas que vão contribuir para o nosso bem, por amor de Deus, irmãos. Todas as coisas não são enviadas por Deus. Nós passamos por muitas fases negras da nossa vida em que não é Deus que envia as coisas. Nem sequer é Deus que nos tenta ensinar alguma lição. Porque tal como nós fazemos com os nossos filhos portam-se mal, já não me vais herdar nada. Eu vou-te tirar da minha herança, já não és meu filho, fizeste aquilo que eu não queria, já não és meu filho. Deus não faz isso connosco. E ainda bem. No versículo 39 diz que todas estas coisas não são boas. Por exemplo, se nós passamos por um divórcio, se alguém passa por um divórcio, você acha que é uma coisa boa? Em Malaquias 2,16 Deus diz que não aprova divórcio. Se abusaram de ti em criança, se foram violentos contigo em criança, Deus também diz que se fizerem mal a um daqueles pequeninos, Deus não quer que isso se faça. Portanto, não é Deus que envia essas coisas. A promessa de Romanos 8 não é uma promessa para toda a gente. Se vocês lerem bem o que lá está, vejam lá, o que é que diz? Diz que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que
amam a Deus e daqueles que são chamados por seu decreto. Então nós temos aqui duas coisas que nós precisamos, dois requisitos que nós precisamos de preencher para termos acesso a esta promessa de Deus para nós. Vocês sabem perfeitamente que muitas vezes quando nós fazemos uma inscrição para um emprego, nós precisamos de cumprir certos requisitos. Precisa de saber muito bem um programa qualquer de computador, precisa de falar perfeitamente o inglês, ou o espanhol, ou o alemão, precisa de ser isto, precisa de ser aquilo. E só se cumprir estes requisitos é que vai conseguir esse emprego. Por exemplo, aqui diz, se nós amarmos a Deus e se formos chamados por seu decreto, então nós temos acesso a este trabalhar de Deus em todas as coisas. E nós devemos pensar nisso quando nós falamos, às vezes, em relação até a pessoas que não são crentes e que estão ao pé de nós. Por exemplo, isto deixa de fora muita gente. Quando nós temos um colega, por exemplo, que está a passar por uma dificuldade muito grande e nós até já falámos acerca de Deus e já falámos que Deus pode fazer e que Deus pode acontecer e nós usamos este versículo para o nosso colega. Está errado. Porquê? Porque o nosso colega não quer nada com Deus. O nosso colega não ama a Deus. Não é chamado por seu decreto. Diz que todas estas coisas contribuem para o bem daqueles que... Não é para o bem de toda a humanidade. Em todas as coisas Deus opera, mas nós precisamos de cumprir estes requisitos. Nós precisamos de amar a Deus e nós precisamos de ser chamados para o seu propósito. E ser chamados para o seu propósito, isto tem tudo a ver com relacionamento. Tem tudo a ver com obediência. Quando nós obedecemos a Deus, amar a Deus é obedecer aos seus mandamentos, diz em 1 de João, capítulo 5 e versículo 3. Vamos ler 1 de João 5, 3. Este é o amor de Deus, que guardemos os seus mandamentos, e os seus mandamentos não são pesados. Nós dizemos que amamos a Deus, mas a questão que nós devemos pôr todos os dias é, será que eu amo a Deus? Porque se eu amo a Deus, eu obedeço a Deus. Eu não posso dizer que amo a Deus e não lhe obedecer. Todos nós que dizemos que amamos a Deus, devemos-lhe obediência. Devemos obedecer, porque quando nós obedecemos, aí nós dizemos que amamos. Eu não posso acreditar no amor de alguém se essa pessoa não obedecer. Não estou a falar aqui no relacionamento de um patrão com um empregado. Eu obedeço ao meu patrão porque o amo muito. Não, tu obedeces porque ele é patrão e tu és empregado. Mas em relação a Deus, nós obedecemos a Deus e isso mostra o quanto nós amamos. Porque os seus mandamentos não são pesados. Não há nada que Deus te peça que tu não consigas fazer. Deus pede-te obediência a cada dia. E quando nós fazemos isso e fazemos por amor, não custa. É como o relacionamento de uma esposa e do marido. Quando há respeito mútuo, tudo aquilo que nós fazemos não custa. Porquê? Porque há um relacionamento. Eu a cada dia mais tenho aprendido que a vida cristã tem muito a ver com relacionamentos e não tem a ver com regras. Quando nós encaramos as coisas como regras, são difíceis de atingir, são difíceis de nós as cumprirmos. Mas quando nós fazemos as coisas por relacionamento, não é difícil. Deus ama-me e Ele provou o seu amor quando deu o seu filho. Então não há nada que Ele me peça que seja difícil de eu fazer. Porque eu o amo. E quando eu faço por amor, eu faço sem me custar nada. Também diz em 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 9 e 10. Segundo Timóteo, capítulo 2, versículo 9 e 10 diz: do mesmo modo, as mulheres se ataviem em traje honesto, com pudor e modéstia, não com tranças ou ouro ou pérolas, por isso é que eu não uso tranças. Mas como convém a mulheres que fazem profissão servir a Deus com boas obras, eu estou a ler mal. Eu logo vi. Pois estou. Mas pronto, isto era o Senhor a falar comigo. Obrigado, Senhor. 2 Timóteo 2, 9, 10. Eu logo vi que isto não tinha muito sentido. 2 Timóteo 2, 9, 10. Diz, pelo que sofre trabalhos e até prisões como um malfeitor, mas a palavra de Deus não está presa. Portanto, tudo sofro por amor dos escolhidos, para que também eles alcancem a salvação que está em Cristo Jesus, com glória eterna. Paulo dizia aqui que ele sofria os trabalhos e as prisões como um malfeitor por bem daqueles que haviam de conhecer a Deus, aqueles que são chamados por seu decreto, aqueles que vão ter acesso a esta promessa de Deus, que diz que em todas as coisas Deus trabalha para nós. Por exemplo, se nós tivermos um amigo que perdeu um emprego e que está a passar dificuldades e que perdeu
perdeu a casa também para o banco. E nós queremos ser muito entusiastas com ele e dizer, olha, Deus vai tirar desta situação algo de bom. Você está a dizer isso ao seu amigo porque você deseja que isso aconteça. Mas você não tem fundamento para dizer isto. Porque este seu amigo provavelmente não ama a Deus, não é chamado por seu decreto. Portanto, Deus na sua misericórdia pode cuidar dele. Mas nós não podemos assumir com confiança e dizer daqui vai resultar uma coisa boa. Porque Deus protege aqueles que são seus, aqueles que o amam, aqueles que obedecem. E depois há outra coisa aqui. Até alguns cristãos estão fora disto. Isto não é muito simpático de se dizer, mas é verdade. Até alguns cristãos estão fora desta promessa. Porquê? Porque não andamos em obediência. Porque nós não temos um relacionamento com Deus que nos leva a andar em obediência para com Deus. Somos cristãos, vimos à igreja, dizemos que somos cristãos, vimos à igreja, mas tal como entrar numa garagem não faz de si um carro, entrar numa igreja não faz de si um cristão. Nós vimos à igreja, mas não andamos em obediência. E ficamos logo fora desta promessa, porque Deus, todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus e daqueles que são chamados por... Exatamente. Por exemplo, Davi e Batseba. Vocês lembram-se do que aconteceu? Já falámos há bocadinho. Davi viu aquela mulher, gostou daquela mulher, eu sou rei, aquela mulher pode ser minha, trata-se já disso. Manda-se o marido para a frente de batalha, aí ele não se safa e pronto. Olha, coitado, morreu. Pronto, já pode vir para o pé de mim. E ele foi assim, coisa, trigo limpo, farinha amparo, aquilo ficou tudo tratadinho ali, rapidinho. E o que é que aconteceu? O que é que aconteceu é que o primeiro filho, o primogênito, morreu. Ah, porque Deus o castigou? O primeiro filho morreu. A vida de Davi foi passada, o resto da sua vida foi passada sempre em guerras. E a sua família foi uma família altamente estruturada. Deus deixou de amar Davi? Não. Mas ele colheu as consequências daquilo que ele próprio fez. Ele não era cristão, pois não era cristão, mas ele não era um filho de Deus, ele não era um homem que Deus dizia que era segundo o seu coração. Era, Deus não amava, mas ele teve que colher as consequências daquilo que ele próprio cometeu. E nós devemos ter cuidado quando fazemos as coisas e fazemos levianamente. Porque isto leva-nos a pensar que como Deus vai fazer com que todas as coisas redundem bem para nós, então nós podemos fazer seja o que for de errado, porque Deus depois vai dar o seu jeito. Ah, Deus conserta sempre qualquer coisa. Isso era como aos miúdos às vezes quando andavam a brincar e partiam um brinquedo. Ah, e o meu pai depois arranja. Porque o pai arranja tudo, não é? E nós também pensamos, eu posso cometer um erro porque Deus depois conserta as coisas. Mas Deus nunca vai livrar-te das consequências daquilo que tu cometeste. Assim como aconteceu com Davi e com Batseba. A beleza de Romanos não é as coisas más passarem a ser coisas boas. É a promessa que não importa quão más as coisas se tornam, Deus tem o seu plano e o seu propósito para aqueles que amam a Deus e que são chamados pelo seu decreto. Nós não podemos nunca colocar a culpa em Deus, até porque isto vai ser muito mau para as pessoas que nos conhecem. Porque se nós dizemos que as coisas acontecem por culpa de Deus, então as pessoas não acham nexo nenhum porque é que nós andamos a servir um Deus que permite que tanta coisa má venha à nossa vida. A culpa não é de Deus. Mas há terremotos e há cheias e há não sei o quê, a culpa é de Deus. Não, a culpa não é de Deus. Eu li um estudioso da Bíblia que até nos dizia que isto também é uma consequência da queda do homem. Diz que é a revolta da mãe natureza. E sempre existiu terremotos e cheias. Não havia era a CNN nem a SIC Notícias. Mas sempre existiram cheias e sempre existiram terremotos e sempre existiram essas forças da natureza que nós às vezes ficamos assustados, como a que o mar, que é uma coisa tão bonita, pode devorar um país. Como a que às vezes nós vimos uma terra tão bonita, mas porque está lá assente numa falha qualquer que nós nem vimos, de vez em quando treme e engole cidades inteiras. E mata tantas pessoas. E nós dizemos a culpa é de Deus. Não, a culpa não é de Deus. Deus não criou um mundo imperfeito. Nós começamos a dizer que as escolhas que nós fazemos escolhas pecaminosas, escolhas erradas. Nós sabemos que não estamos a fazer aquilo que é correto, mas ainda assim nós insistimos. Nós não ouvimos ninguém quando nos atentam para o perigo que estamos a correr. Tu não faças isso, porque tu vais dar com os burros na água. Como fazemos com os filhos, não vais por aí que tu vais cair e a criança cai, pronto.
e não querem saber aquilo que a gente diz. E nós agimos muitas vezes como miúdos ao pé de um pai, que fazemos aquilo que a nossa mente nos diz. E a nossa mente às vezes é tão infantil e é tão imatura que insistimos em cair vez após vez atrás dos mesmos erros e depois dizemos que a culpa é de Deus. Sabe, Deus tem as costas largas e o diabo também tem. E às vezes a culpa cai toda é sobre nós. E nós, por causa destas escrituras que nós utilizamos mal, temos a tendência a atribuir as culpas aos outros. Não, a culpa é de Deus. E muitas vezes nós encontramos pessoas lá fora que não querem ter nada a ver com a igreja, nem querem ter nada a ver com crentes, porque aconteceu tanta coisa errada na sua vida e só pode ter sido Deus a deixar isso acontecer. Que raio de Deus é este que deixa coisas tão más acontecerem? Deve ser o mesmo raio de Deus, desculpem a expressão, que tu não consultaste quando tomaste essa decisão que te levou ao buraco em que estás. Pois é, Deus ainda está no trono e vai continuar a lá estar enquanto nós o deixarmos na nossa vida. Após a queda de Adão e Eva, aconteceu logo um acontecimento muito trágico, que vai continuar a acontecer sempre. O que é que aconteceu? Um fulaninho que era mau e que fazia más obras, matou um fulaninho que era bom e que não fazia mal a ninguém. Certo ou errado? O que é que continua a acontecer hoje em dia? Fulaninhos que são maus continuam a matar fulaninhos que são bons e que não fizeram mal a ninguém. Certo ou errado? A culpa é de Deus? Pois não. Tudo isto, quando nós interpretamos as Escrituras mal, leva-nos a atribuir culpas a pessoas e a Deus, quando não têm culpa nenhuma. Está na hora de nós sermos adultos e começar a assumir os erros que cometemos. E não há problema nenhum em dizer a Deus, Deus, eu errei, perdoa-me. Se eu tenho que agora levar com as consequências em cima, tudo bem, eu vou levar com as consequências em cima, ajuda-me a atravessá-las. Ajuda-me a lidar com elas. Ajuda-me a lidar com os erros que eu cometi. Ajuda-me a lidar com as consequências que isso me traz. Ajuda-me a fazer aquilo que é correto. Se eu puder fazer alguma coisa que é correto para compor aquilo que eu fiz de errado, eu vou fazer. Mas ajuda-me, Deus. E Deus fará isso, porque Deus é um Deus de amor. E quando nós amamos a Deus e cometemos erros, nós não deixamos de amar a Deus, nem Deus deixa de nos amar a nós, mas Deus vai nos ajudar a atravessar momentos menos bons. As coisas más acontecem porque nós estamos num mundo que não é bom. Quando Deus criou o mundo era bom. Deus tudo o que fez viu que era bom. Mas depois os homens começaram a fazer as coisas à sua maneira e as coisas não ficaram assim tão boas. Então vão sempre acontecer coisas erradas. Quando há estes atentados, quando há estas coisas todas que nos preocupam, e se eles chegam aqui a Portugal, e ontem diz que andavam 4 argelinos a correr na pista do aeroporto, valha-me Deus, não sei o que é que lhes deu, deviam estar a treinar para os Olímpicos, foram correr para lá e nós ficamos logo, meu Deus, vem lá o terrorismo, vem lá o terrorismo. E ficamos logo todos cheios de medo. Nós temos até razões para não nos sentirmos muito seguros, porque existem pessoas más. E as coisas más que podem acontecer, eventualmente acontecerão. Tá, mas isto é o destino. Não, não é o destino, é aquilo que eles chamam a lei de Murphy. Tudo aquilo que de mal te pode acontecer. Até vai acontecer. Você, quando está com pressa, não acha estranho que tudo o que é sinal vermelho abra na estrada? Isto é o Satanás. É nada, é o sinal vermelho. Mas você, naquele dia, você está com pressa e cai em tudo que é sinal vermelho. Ou você quer fazer qualquer coisa e... Olha, Adão tinha um jardim. Sabe o que é que lhe aconteceu? Apareceram ervas daninhas. Era o que podia acontecer de mal num jardim, aconteceu. Estas coisas acontecem, irmãos. Nós não andamos aqui nas nuvens. Porque é que Deus não protege os seus filhos? Nós podemos clamar a Deus, Deus protege os teus filhos, mas olha... Eu acredito que muitas pessoas que morrem em atentados e muitas pessoas que morreram nas Torres Gêmeas eram pessoas cristãs. Eram filhos de Deus. Eles estavam lá porquê? Porque houve um fulaninho mau que fazia obras más e que matou os fulanos bons. E isto acontece desde o Gênesis. Aquilo que Deus criou é bom, mas o homem mudou a face do mundo e continua a mudar o face do mundo. E aí cabe-nos a nós como cristãos e como pessoas que amamos a Deus, fazermos aquilo que é bom aos olhos de Deus para podermos mudar um bocadinho do mundo à nossa volta. Podemos não mudar o globo, mas podemos mudar o mundo à nossa volta. O nosso mundo, a nossa casa, o nosso prédio, a nossa rua, a nossa escola, o nosso trabalho. E nós temos tanta coisa que nós podemos mudar se não nos acomodarmos e nos agarrarmos às Escrituras que nos desresponsabilizam de tudo aquilo que de errado nós fazemos. Irmãos, nós não somos perfeitos. Não há aqui ninguém perfeito. Eu não sou. Eu cometo erros. Vocês se calhar não, mas eu cometo erros.
sabe? Mas ainda assim, eu tento andar em obediência a Deus. E quando eu ponho o pé na poça, eu peço a Deus, Deus, já está feito. Está feito. Não posso alterar o que está feito, mas eu posso alterar as consequências que podem vir daí. Se eu fiz alguma coisa de errado com uma pessoa, eu posso pedir perdão. Não é a mesma coisa, é aquela história que a gente vê muitas vezes no Facebook. Se eu deixar cair um copo e o copo parte, e agora se eu colar fica igual. Não, pronto, então as amizades são assim. Quando nós ofendemos alguém e tal, a gente pede desculpa, não é a mesma coisa. Claro que não é a mesma coisa, mas o copo se calhar ainda serve para beber água. Pode não ser já uma amizade do coração, mas podemos estar em paz com aquela pessoa. Se nós fazemos alguma coisa de errado, sei lá, em relação a um vizinho, em relação a uma situação de trabalho, em relação a uma situação até de igreja. Às vezes há tantos mal-entendidos na igreja que podem ser consertados com uma palavra na hora certa. Mas nós deixamos arrastar. Pronto, sou a última a chegar, sou a primeira a sair, porque assim não falo com ninguém. Sou só eu e o Senhor. Eu creio que o plano de Deus para esta terra é a igreja e não é um convento. Mas isso é aquilo que eu acredito. Eu às vezes ponho-me a pensar, se calhar era fixe ir para um convento. Ninguém me chateava. Eu até fazia um voto de silêncio, que devia ser muito difícil para mim. Mas eu ia até para um convento, porque ao menos lá ninguém me chateava, era eu e o Senhor. Mas não é este o plano de Deus. O plano de Deus é uma igreja que possa mostrar aos outros que podemos ser diferentes. Olha, eu ainda nesta história agora do Luís, eu fico tão feliz por os colegas, os pais dos colegas, me dizerem, o Luís é um miúdo tão diferente dos outros. Tem uns princípios, tem uns valores. Eu fico tão babada. O meu filho não é perfeito, mas olha, nós ensinámos-lhe os princípios da palavra de Deus. Nós vivemos a nossa vida o mais próximo que nós podíamos, de acordo com os princípios de Deus. E nós vimos resultado disso. Então nós não podemos fazer isso com a nossa vida. Não era tão bom que Deus pudesse dizer de ti, dizer dos teus filhos, dizer dos teus netos, do teu marido, da tua mulher. São pessoas tão diferentes, são pessoas tão boas. Não para nós ficarmos inchados, mas para toda a glória ser para Deus e nós podermos dizer, Deus, obrigada por tu me ajudaste a ser diferente e a mostrar um bocadinho da tua luz aos outros. Porque nós devemos ser a luz do mundo, nós devemos ser o sal da terra, lá está os tais mitos. Nós somos o sal da terra, mas não queremos sair do saleiro, fixe, serves para muito. Nós queremos ser a luz do mundo, mas não queremos sair lá do cantinho, lá do candeeiro, do Petromax. Queremos lá ficar sossegadinhos. A um cantinho para ninguém nos ver. Somos a luz do mundo, serves para muito. Isto são mitos. Você deve ser diferente em relação aos outros. Você deve crer num Deus que é diferente dos outros. Agora, quando foi a história do futebol, o Fernando Santos disse que era cristão e de repente toda a gente é católico. Pronto, o Quaresma foi batizado, foi para lá as televisões todas. Olha, a gente aqui faz batismo, não sei quantas vezes por ano, não vem cá ninguém. Porque é moda ser católico. Mas como nós vimos aqui à igreja e não é moda, nós até temos vergonha de dizer aos outros que nós somos de uma igreja evangélica. Às vezes ainda nos cai a boquinha para a verdade, ainda nos cai a boquinha para o passado. E quando alguma coisa corre mal, que Nossa Senhora, Deus os acompanhe. E quando há trovoada, que Deus nos ajude. Não é moda. Sabe o que é moda? É sermos bons cristãos. É sermos diferentes. Eu disse ao meu filho, estávamos a falar de igrejas, já disse isto em Leiria, vocês, olha, coitados, vão ouvir 3, 4 vezes, 5, é até decorarem. Quando estávamos a falar com o nosso filho acerca dele ir, e ele foi com um colega, e o colega não é crente, mas o Luís estava a dizer, ele vai para lá, não é crente, mas quando viaja é. E estávamos a falar de igrejas onde ele podia frequentar, em Londres, aqui lá para lá, debaixo de uma pedra aparece uma igreja, mas pronto, tem que se arranjar a igreja certa, não é? Onde a gente se possa identificar. Estávamos a falar de uma igreja aqui, de uma igreja lá, e ele estava a dizer, mas se calhar eu não vou levar o Ricardo já agora. Eu disse, filho, nem precisas levar o Ricardo já agora à igreja. Quando o Ricardo começar a ver a diferença, não é? Porque agora vai morar contigo. Quando começar a ver Deus na tua vida, ele vai querer seguir o mesmo Deus que tu. Porque não é levar pessoas à igreja que nos torna crentes. As pessoas hão de querer vir à igreja. Não é estares ali a dar uma injeção, vai à igreja, vai à igreja, vai à igreja nada. Vai conhecer Deus. Queres conhecer Deus? Um relacionamento. É isso que interessa.
Nós estamos num mundo errado, é verdade. Nós estamos num mundo em muita coisa acontece de errado. Mas nós podemos sempre contar que Deus está no trono e que Deus fará por nós muito mais do que aquilo que nós pedimos ou pensamos, de acordo com o poder que em nós. Leu o resto do versículo? Deus fará muito mais por nós, de acordo com o poder que em... Qual é o poder que em nós opera? Opera aqui alguma coisa? Pois, é que Deus só fará muito mais e melhor de acordo com o poder que em nós opera. Se o poder em nós não opera, Deus não fará muito mais e melhor. Está a ver? Você tem sempre que ler os versículos assim, a causa e a consequência. Deus faz as coisas se nós fizermos as coisas. Isto é um trabalho em equipa. Nós e Deus. E nós devemos ter isto em conta. Havia tanta coisa que a gente podia ler e podia falar, mas eu não queria ser assim muito pesada. Nós damos razão muitas vezes às mentiras do diabo. Nós desvalorizamos o nosso pecado, porque Deus sempre conserta tudo aquilo que nós fazemos. Nós muitas vezes até ajudamos as pessoas a sentir ódio de Deus porque tanta coisa errada acontece. Já falámos nisso também. E nós devemos pensar em 3 palavras-chave nisto tudo, que é a obediência, que é a justiça e que é relacionamento. E ao longo deste tempo todo o pastor tem falado tanto acerca de relacionamento com Deus. E um relacionamento com Deus é a chave para isto tudo. Se você não tiver um relacionamento com Deus, tudo isto lhe vai parecer letra morta. Tudo isto lhe vai parecer regras, tudo isto lhe vai parecer teorias. Se você não puser nada disto em prática, ninguém vai ver a diferença em si. Todas as coisas contribuem juntamente? Não é bem assim. Apesar de todas as coisas, Deus opera em nós. Deus opera em nós em todas as coisas. Quando nós o amamos, quando nós somos chamados por seu decreto. Será que alguma coisa má se pode tornar boa? Pode. E olha, você pode pensar pelo menos em 2 coisas que são assim chapa 3. Se você for à Bíblia, você pode ver estas 2 histórias. Histórias que são verdadeiras. Por exemplo, pode ver a história de José. Uma coisa muito má que lhe aconteceu, que se tornou uma coisa muito boa. Agora pensa uma coisa. Você acha que José sabia que isto ia acontecer para bem dele? Você acha que ele gostou de ser vendido pelos irmãos? Você acha que ele gostou de ir para a prisão? Você acha que ele gostou de andar lá a passar por adúltero ou por seja lá o que ele for que ele passou e estar ali esquecido numa prisão onde ninguém o conhecia? Você acha que enquanto ele passou isto ele dizia, ai, Deus há de trazer alguma coisa de boa disto tudo? Não, José não sabia. José foi andando dançando conforme a música. Conforme iam acontecendo as situações, José diz que manteve sempre o seu coração puro, o seu coração reto, foi obediente a Deus, foi um homem justo. E isso tudo é que provocou a diferença. Outra história, que não é história verdadeira, quando Jesus morreu, foi uma coisa boa? Veio alguma coisa boa disso? Então, claro, senão não estávamos aqui. Jesus ressuscitou, portanto, de uma coisa muito má, que foi a crucificação de Jesus, foi estar ali toda a gente a ver ele a morrer. Veio uma coisa boa, que foi a nossa salvação, foi a ressurreição dele ao 3º dia, que nos trouxe tudo aquilo que nós podemos gozar hoje. Portanto, há coisas más que se podem realmente tornar boas. Mas não são todas. E nós devemos ter isso em conta. Há um escritor que diz que Jesus não morreu para tu não sofreres. Diz que Jesus morreu para que ao sofreres tu te tornes mais como ele. E esta frasezinha acho que sumariza tudo aquilo que eu disse até aqui. Eu espero que vocês não se lembrarem de tudo aquilo que eu falei aqui, se lembrem destas 3 palavras. Obediência, justiça e relacionamento. Se nós tivermos um bom relacionamento com Deus, se nós formos obedientes àquilo que Ele nos diz, se nós formos pessoas justas, pessoas com bom coração, com coração temente a Deus, então sim, todas as coisas podem funcionarem bem para nós.